Bom dia, segunda-feira, 18 de novembro de 2024. Bom dia, bom dia. Enquanto as pessoas vão chegando, depois a gente sobe esse vídeo pro YouTube. E se você puder compartilhar. Bom dia, Paula, minha amiga, bom dia. Seja bem-vinda nessa segunda-feira. Tá dando pra ouvir? Bom dia, bom dia. Bom dia, Lê, bom dia, seja bem-vinda nessa segunda-feira. Bom dia, tá dando pra ouvir? Acredito que sim. E aí, como vocês estão? Como passaram? Espero que todas bem. Obrigada, Paula, está ótimo, obrigada, muito obrigada. Então vamos, com a graça de Deus, com a permissão de nosso Mestre Jesus, mais uma semana, mais um dia, Agradecermos, mais um dia para sermos felizes. Que a segunda-feira sempre o povo fica um pouquinho, Mas não, é um dia especial como todos os outros, Então estamos aqui para nós elevarmos nossa vibração, fazermos reflexão para a semana e vibrar no alto, no amor, na luz, na gratidão, Que segunda-feira é um dia grandioso também, como todos os outros dias. E a palavra de hoje, minhas amigas, minhas irmãs, é capa. Essa palavra ontem, ela reverberou, na verdade, vários dias essa semana, mas aí ontem eu falei, não, vai ser essa palavra, capa. Que no dicionário, capa é uma proteção, Proteção para chuva, para frio, certo? E na Bíblia, a capa, tinha vários tipos de capa. Tinha as pessoas da realeza, que usavam um tipo de capa de linho, os da sabedoria. As pessoas que tinham mais condições tinham outro tipo de capa. E as pessoas que tinham alguma deficiência física ou se encontravam em total miséria, mesmo mendigo, eles também tinham um tipo de capa. E como eram os romanos, que eles eram na época do governo, o romano, eles tinham permissão para usar esse tipo de capa, porque sabiam que eles dependiam de esmolas, dependia às vezes das esmolas do governo, então eles sabiam que podiam usar essa capa, As pessoas, os mendigos, as pessoas com alguma deficiência tinham um tipo de capa que era permitido pelo governo romano, certo? E o povo judeu, eles usavam, esses tipos, uns falavam manto, outros falavam capa, certo? Então era um grande simbolismo essa capa na sociedade. E tem várias passagens, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, várias passagens de capa. Eu peguei duas, porque é bastante, sim, são bem profundas, mas eu peguei só duas para a gente refletir hoje. A primeira passagem que eu peguei é a capa do Bartimeu, Bartimeu, que estava na beira do caminho, ele era cego e ele estava pedindo esmola ali. Nessa passagem é Marcos 10, 50, 51. Então Jesus chega a Jericó. E aí esse mendigo, esse cego, estava pedindo esmolas. Quando ele ouve a multidão chegando juntamente com Jesus, ele grita, mestre, mestre, me ajuda, me ajuda. E todo mundo fala para ele ficar quieto. E ele fala não, ele continua gritando, porque ele não podia ver, mas ele podia ouvir, certo? Ó, presta atenção. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E ele gritava, mestre, mestre, me ajuda, socorro, pedindo mesmo para aquele Jesus. E todo mundo falando para ele ficar quieto. Ele não, ele continuou. Jesus ouviu e falou, traga-o. Quando Jesus fala, traga-o, eles vão até ele e falam, ânimo, levanta-te. O Senhor, ele está te chamando, Jesus está te chamando. Neste mesmo momento, gente, é de arrepiar. Neste mesmo momento, lançando sua capa, ele lança, então Bartimeu lança sua capa e dirige até Jesus. E ele pede para Jesus, pergunta o que queres? E ele fala, quero voltar, quero ver. E aí Jesus fala, sua fé o curou. Por que sua fé o curou? Porque ele lançou a capa antes de Jesus ter dado a visão. Porque ele sabia que a capa era muito importante, porque ele era uma pessoa com deficiência que dependia de esmolas, que o governo também ajudava, o governo romano ajudava,
Mas ele, antes de ser curado, ele já lança sua capa, aquela coisa que fazia parte da sua condição, né, na sociedade. Ele lança a capa, ele se desfaz, ele, né, antes de Jesus dar a visão. Quer dizer, porque ele já tinha a fé dentro dele que ele ia ver. E que ele não ia precisar mais daquela capa, ele não ia precisar mais daquela condição de deficiência, aquela condição de esmola. Isso é uma fé, gente, é de arrepiar, né? É de arrepiar. Essa passagem maravilhosa de Bartimeu nos dando um exemplo da nossa fé, né? Que a fé, ela é a certeza daquilo que a gente não vê antes, né? E aqui está comprovado nessa passagem de Bartimeu. Maravilhosa, eu amei. Maravilhosa, é coisa para refletir. Tem muito mais para refletir se for ver nessa pequena passagem. Tem muito mais. Mas assim, maravilhoso, né? Essa passagem que mostra a fé dele. Certo? E continuando, lá em Paulo 2 Timóteo. Também outra passagem maravilhosa também, onde Paulo estava na prisão, escrevendo as suas cartas, e ele escreve a segunda carta a Timóteo. E fala para ele, para Timóteo quando ele vir, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, e os meus livros e os pergaminhos, especialmente meus pergaminhos. Então Paulo, né, é lá em 2 Timóteo 4, 13 e 21, onde ele pede a Timóteo que venha, né, visitá-lo na prisão, que ele está lá na prisão em Roma, e ele pede, quando vier, traga a minha capa que deixei na casa de Carpo, os meus livros, especialmente os meus pergaminhos. Aqui nessa passagem da capa, eu procurei, pesquisei bastante, porque ele pede para trazer a capa dele. Como ele estava preso, ele podia falar assim, porque lá é muito frio, muito úmido. Então a passagem que eu encontrei foi que essa capa, no caso dele aqui, era de proteção, era de abrigo por conta do frio e da umidade dentro da prisão. Então ele pede para Timóteo trazer a sua capa, para, né, aquecê-lo no frio, né, da umidade. Só que pensando bem profundamente, na hora que ele fala assim, ó, traga a capa que eu deixei, quer dizer, ele queria a capa dele, que cada um tinha sua capa lá. Então, cada um tinha sua capa, não podia eu emprestar a minha capa, que nem Timóteo podia emprestar dele, outro podia ter emprestado. Não, ele fala, traga a minha capa. Né? Então, tudo tem um simbologismo por trás, né? É um símbolo, né? E a gente tem que miuçar. Então, acredito, aqui pesquisei bastante, aqui no caso eles falam, em todas as passagens que eu procurei, nas pesquisas, eles falam que aqui é a capa do abrigo e da proteção. E sabemos que o abrigo e proteção é Deus na nossa vida. E também que era a capa dele, não era outra capa, não era emprestada de alguém, então cada um tinha sua capa. Então, a gente, nesse momento, vamos fazer uma reflexão, qual é a nossa capa? Qual a capa que nós estamos nos colocando também de proteção e abrigo na nossa vida, né? Então eu peguei essa passagem também de Timóteo, onde Paulo pede a capa dele para ele trazer, ele não pede emprestado, ele não pede de outra. Aí tem várias passagens, tem a passagem que Jesus fala, se tem duas capas, dê outra, né? Então, quer dizer, não eram todos que tinham mais que uma capa. Então, qual é o simbologismo dessa capa, né? Que possamos trazer para nossa vida. Qual é a nossa capa que nós estamos usando, né? Porque também, se a gente for pegar pela parte do moderna, a gente sabe que os super-heróis usam capa, né? Porque também é de força, de energia, né? Então, vamos trazer essa capa também na nossa vida, que é a proteção de Deus, né? De simbologismo. Então, eu tô pensando em semana que vem continuar, porque tem outras passagens da capa que também são maravilhosas. E se reverberar, a gente continua, aí eu falo as outras passagens. Certo? É isso. Então, no dia de hoje, na semana de hoje, vamos refletir qual é a capa que estamos usando. Qual é a capa de proteção que estamos usando no nosso dia a dia, né? A proteção divina, a nossa capa divina. Qual é a capa que nós estamos trazendo para a nossa vida, no nosso dia a dia? Certo? E cada um tem a sua capa, né? Aqui, Paulo disse muito bem, né? Traga a minha capa. Ele não falou, pode pegar emprestada de outro. Não, ele fala, traga a minha, né?
Então ele fala, traga meus livros, principalmente meus pergaminhos, os pertences dele, né? E aí, e Bartimeu, na passagem maravilhosa, que ele se desfez da capa dele, que era a capa, né? Que era uma capa que deixava uma condição de deficiência, ele deixou ela antes mesmo de saber que ele ia ver. Então, olha só. Então, vamos trazer essas palavras, essa reflexão para a semana. Que possamos usar a nossa capa da proteção divina, do amor, das bênçãos de Deus. Deus as abençoe, uma excelente semana, um excelente dia. Priscila, bom dia, estou aqui já finalizando a nossa live de hoje, que é sempre uns minutinhos, seja muito bem-vinda, onde eu falei da passagem de Bartimeu, onde ele deixa a capa, cada semana é uma palavra. E a palavra de hoje é capa, onde Bartimeu é um cego que deixa a sua capa antes mesmo de receber a cura, de tanta fé que ele teve em Jesus, né? E foi restabelecida a sua visão, e ele não precisou mais da capa, que aquela capa era uma condição de receber esmola, uma condição de deficiência. Então ele não precisou mais da capa, ele se desfez dela, e Jesus o curou por tamanha fé que ele mostrou, né? E também a passagem de Paulo, onde ele escreve a carta a Timóteo, que ele estava preso lá em Roma, e ele pede para Timóteo vir trazer seus pertences, trazer sua capa, seus pergaminhos e seus livros, né? Então, nessa passagem a gente vê a importância de nós termos a nossa capa de proteção espiritual, de proteção de Deus na nossa vida. Oi, Sara, bom dia, seja muito bem-vinda. Então, a palavra da semana, a palavra de hoje é capa, né? Qual é a capa que nós estamos usando, né? Qual é a capa de proteção na nossa vida, né? Nosso amparo espiritual de Deus na nossa vida, né? Então, que possamos também usar a capa. Que a capa, no simbologismo de hoje, a gente pode dizer que os super-heróis não usam uma capa do quê? De proteção, de energia. Então, trazemos para o quê? Para Deus a nossa capa, a nossa energia, a nossa proteção na nossa vida, né? Ele é a nossa proteção, Jesus Cristo é a nossa proteção, a energia que nos dá no dia a dia. É isso, minhas amigas. Sempre é só uns minutinhos, uns 10 minutinhos, eu estava já finalizando aqui quando vocês entraram, espero que deu para entender, e aí depois se vocês quiserem, conseguirem depois ler a passagem de Bartimeu, que é lá em Marcos 10, 50 a 51, e Timóteo, é na segunda carta de Timóteo 4, 13 a 21, passagens lindíssimas, maravilhosas, onde a gente pega essa palavra capa e a gente trazer para o nosso dia, e colocar ela como nossa proteção, a nossa energia no divino, né? Jesus, Deus, o universo, que você acredita, né? O importante é a gente sempre acreditar em algo maior. Que nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui para evoluir e que possamos evoluir um dia de cada vez, um passo de cada vez, subir nos degraus da evolução aqui nessa passagem na Terra. Muito obrigada, Deus os abençoe, uma ótima semana, até segunda-feira que vem, se Deus nos permitir, e eu tenho certeza que Ele vai nos permitir. Gratidão, beijão, uma excelente semana. Tchau, até!